queridos, muito obrigado. É uma grande alegria poder falar hoje sobre a oração perpétua. A gratidão através da oração perpétua. A conexão com os nossos ancestrais. Compreendendo a importância da oração perpétua. Eu tenho a felicidade de conhecer a Seichonoye, os ensinamentos da Seichonoye, há mais de 30 anos. E quando cheguei na Seichonoye, eu não tinha a noção de que a minha vida, ela vem de Deus. E que esta minha vida que vem de Deus, ela veio através dos meus antepassados, através dos meus pais. Se faltasse um dos meus antepassados, não seria possível estar neste mundo aqui hoje. Mas é graças a esta conexão com os meus antepassados é que fez com que eu estivesse aqui neste mundo. Portanto, agradecer às nossas raízes, que são os nossos antepassados, é um dos princípios fundamentais da doutrina da Seichonoye. Ou seja, nós ensinamos a todas as pessoas a agradecer aos seus antepassados. E a oração perpétua é uma destas formas nas quais eu estarei falando aqui no dia de hoje para todos vocês. No livro A Alegria de Orar para os Seus Antepassados, do professor Kamino Kusumoto, o professor Kamino Kusumoto é um dos, vamos chamar assim, discípulos do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Ele foi salvo pela Seichonoye ainda bastante jovem, mas ele dedicou a vida toda. Hoje ele está com 100 anos de idade. Mas o professor Kamino Kusumoto, além de ter compilado exatamente toda a parte que fala do pecado, em um livro chamado A Humanidade Isenta do Pecado, ele também se dedicou muitos e muitos anos na Academia de Uji, no Japão, onde tem justamente o Santuário Roso do Japão, e lá ele pôde vivenciar milagres maravilhosos que aconteceram na vida de muitas e muitas pessoas, agradecendo aos seus antepassados. E nesse livro, A Alegria de Orar para os Seus Antepassados, ele diz assim: graças ao fato de eu ter compilado este livro, tive a oportunidade de conscientizar a enorme importância da oração de gratidão aos antepassados. Compreendi a importância da afirmação: o solo é Deus, as raízes são os antepassados, o tronco simboliza os galhos, e os galhos e as folhas são os filhos, né? O tronco simboliza os pais, perdoe-me, e os galhos e as folhas são os filhos. O homem parece viver apenas no mundo material, mas na origem da vida, ele vive com as raízes da vida fixadas no mundo de Deus. Portanto, os antepassados são as raízes da vida. Sem as raízes é impossível a existência dos galhos e das folhas. Portanto, veja, os nossos ancestrais, segundo a doutrina da Seichonoye, o ensinamento da Seichonoye, representa as raízes da nossa vida. O solo é Deus, onde possui tudo, todos os nutrientes, mas o tronco é papai e mamãe. E os galhos, e as folhas e os frutos são os filhos, são os descendentes. Portanto, agradecer aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais, deve ser algo que faça parte do nosso dia a dia, na gratidão contínua do nosso dia a dia. Eu tenho a felicidade de, logo nos primeiros meses de Seichonoye, ter ouvido uma palestra que falava justamente sobre este ensinamento. Na sequência, eu já adquiri um livro e passei a estudar sobre o assunto. Na sequência, eu comecei a realizar todos os dias a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, para os meus ancestrais, na minha casa, no meu lar, num oratório que adquiri, em que preparei uma tabuleta, e esta tabuleta é um local em que você faz um vínculo, escrevendo ó alma dos antepassados, por exemplo, da família Oliveira, antepassados da família Silva, e ali eu passei a simbolicamente ter aquele ambiente, aquele local
aquele santuário dentro de casa, chamado oratório, em que todos os dias eu passei a agradecer aos meus antepassados. Numa sequência, eu também realizei o registro espiritual para ser consagrado na festividade do Santuário Roso da Academia de Ibiúna. E também realizava a oração de gratidão aos antepassados na minha regional ou mesmo em associações locais. Passaram-se aproximadamente 15 anos na prática dos ensinamentos da Seichonoye, até que chegou um determinado dia, depois que esse livro foi lançado, Alegria de Orar pelos Antepassados, conversando com a minha esposa lá no nosso lar aqui em São Paulo, a gente decidiu realizar a oração de gratidão aos antepassados através justamente da oração perpétua. E nesta oração que nós realizamos, primeiramente nós decidimos fazer para o meu pai, que já está no plano espiritual, e também para o meu sogro, que estava no plano espiritual. Fizemos a inscrição e a inscrição, quando você faz, leva uma determinada quantidade de dias para que ele seja consagrado na Academia de Ibiúna. E o tempo passou, quando chegou um determinado dia, eu sonhei com o meu pai. E nesse sonho que tive, ele já tinha partido para o mundo espiritual aproximadamente há 4 anos antes dessa data. Nós já tínhamos feito oração de 49 dias, diversas formas de orações que nós já tínhamos realizado para ele. Mas a oração perpétua ainda nós não tínhamos feito. E naquela noite, quando eu sonhei com meu pai, foi o seguinte sonho, assim, um sonho diferente, né? Em que eu tinha uma pessoa que estava me conduzindo. E esta pessoa era uma pessoa que eu não via o rosto dela, mas muito simpática. E esta pessoa me conduziu e eu cheguei num ambiente. E nesse ambiente que eu cheguei, tinha um livro de presença, né, de pessoas. E como acontece na Seichonoye, um livro de presença em que se anota o nome das pessoas que estão participando daquele evento. Só que quando eu vi aquela lista ali, e eu cheguei, tinha uma caneta, eu tive vontade de assinar o livro. A pessoa falou para mim que eu não podia assinar o livro, mas ela fez um gesto, mas indicou para que eu olhasse o livro. Quando eu olhei para o livro, o número 1 que estava marcado ali, justamente era o nome do meu pai. E não era o nome, era a assinatura que ele tinha aqui no mundo fenomênico. E quando eu cheguei, essa pessoa me indicou, eu sentei na última cadeira, tinha um grupo de pessoas ali. Eu não via o rosto das pessoas. Mas, para minha surpresa, quando iniciou esta atividade, justamente quem estava coordenando, conduzindo a atividade era o meu pai. O meu pai, nesse plano terreno, ele não foi um adepto da Seichonoye, praticante, preletor, divulgador, como é o meu caso. Mas o meu pai foi um homem de espiritualidade, de uma fé genuína em Deus, e que passou princípios para mim e para todos os meus irmãos fundamentais. Realmente um verdadeiro religioso, que viveu uma vida reta, correta, alinhado com princípios a vida toda. Mas naquele dia foi o meu pai, eu fiquei muito surpreso com aquilo. E de repente, eu no dia seguinte acordei. E quando eu acordei, eu percebi 2 coisas, né? Primeiro, que era um sonho que se passava num plano espiritual que eu não enxergava. Mas neste sonho, eu pude ver que o meu pai estava participando de um movimento num outro plano. Mas um movimento similar, é como se fosse uma reunião da Seichonoye, uma reunião de desenvolvimento, uma reunião de espiritualidade, e que me foi permitido olhar. Só que também naquela permissão que tive, não fui autorizado a assinar aquele livro, justamente por quê? Porque se tratava de uma reunião ou de algo que não pertence a este plano, eu pertenço a esse plano, e aquele plano é um outro plano. Era para que eu pudesse compreender, e fui levado a ter esta compreensão, ou esta resposta, de que o meu pai passou a participar de um movimento em um outro plano. Creio eu ser o movimento de iluminação da humanidade. E depois, passado mais alguns dias, nós recebemos o diploma que as pessoas que inscrevem os seus entes queridos na oração perpétua recebem. E nesse diploma
coincidia exatamente a data em que ele foi consagrado na Academia de Biúna, ou seja, ele foi consagrado num determinado dia, um exemplo, dia 10, quando foi no dia 10 à noite foi que eu tive esse sonho. Então coincidem totalmente. E o mais interessante é que esse sonho que tive, ele é muito parecido com um relato que consta aqui no livro A Alegria de Orar pelos Antepassados, em que o professor Kamino Kusumoto, ele relata o seguinte: certa vez, um determinado dia, ele fala assim, na segunda, a senhora Miwako Nagaki, na segunda quinzena de dezembro do ano passado, fiz um pedido de oração, é o relato dessa senhora, de oração perpétua, para o meu irmão mais velho, já, né, para o irmão mais velho do meu marido, ou seja, o marido dela tinha um irmão mais velho e ele faleceu na guerra, faleceu na Segunda Guerra Mundial. Informaram-me que a evocação, como ela fez a oração perpétua, ela foi, lá no Japão, tá? Ela recebeu a informação do departamento de que a oração perpétua era feita nos dias 1º, nos dias 10 e nos dias 20 de cada mês, mas que a cerimônia do dia 1º de janeiro seria adiada para o dia 10 de janeiro. Nesse dia, desde manhã, estava com o coração cheio de gratidão, pois seria um dia maravilhoso, no qual a alma do meu cunhado seria evocada para receber a oração. Ou seja, ela estava feliz naquele dia 10, porque ela sabia que a alma do cunhado dela, que foi inscrito, ou que eles inscreveram na oração perpétua, ela justamente estaria recebendo, sendo confirmado esta evocação e a primeira, vamos dizer assim, cerimônia que ele participaria. De manhã, acho que entre 10 e 11 horas, eu recebi um telefonema inesperado. A mulher do outro lado da linha disse: alô, é a senhora Nagaki? É a casa do senhor Kiyoshi? Ou seja, meu cunhado falecido na guerra. Fiquei assustada, como se a eletricidade corresse por todo o meu corpo. A emoção naquele momento não dá para ser descrita em palavras. E ela continua dizendo, mas logo pensei, é o meu cunhado que ficou contente no mundo espiritual a receber a oração perpétua é que está avisando-me. Jamais vou esquecer a emoção desse dia. A mulher disse, eu e o senhor Kiyoshi fomos noivos. Olha o que disse a mulher. Com o consentimento dos nossos pais antes de ele partir para a guerra. Mas, como não sabíamos quando ele voltaria, minha mãe me convenceu a casar com outra pessoa, em nome dos antepassados. Mesmo casada, nunca me esqueci do Kiyoshi. Permita-me ir uma vez à sua casa para orar diante do oratório. Quero também visitar o túmulo dele. Durante 45 anos, ela nunca tinha entrado em contato conosco. Falei sobre ela ao meu marido e ele disse que sabia da sua existência. Ou seja, isso aqui tinha terminado a guerra, passou-se 45 anos e esta que foi a noiva dele, durante todo esse tempo, 45 anos, nunca tinha entrado em contato. E aí, olha como continua o relato. Após alguns dias depois, recebemos um telefonema do Departamento de Oração Perpétua comunicando-nos de que a alma do meu cunhado fora evocada para a oração perpétua no santuário Laroso do Japão, no dia 10 de janeiro, às 10 horas. Era o mesmo dia e o mesmo horário em que a mulher telefonou. Na Seichonoye, sempre aprendemos que a alma é imortal. E dessa vez pude comprovar por existência própria. Essa senhora veio à nossa casa em fevereiro. Contei-lhe que recebera o seu telefonema no dia em que a alma
do meu cunhado fora consagrada. Ela disse, durante 45 anos fiquei matutando por não ter cumprido a promessa. E a partir de meados de dezembro do ano passado, eu li a sutra para ele todos os dias. No dia 10 de janeiro deste ano, senti vontade de telefonar. Eu fizera o pedido da oração perpétua no dia 13 de dezembro, ou seja, a cunhada fez o pedido da oração perpétua e meados de dezembro, esta que foi noiva dele, 45 anos antes, foi tocada. Olha só, ela falou de várias lembranças do meu cunhado, o quanto ele era maravilhoso. No oratório, ofereceu-lhe versos falando o seu sentimento e chocolate pelo Dia dos Namorados. Olha só, é que lá no Japão, no Dia dos Namorados é comemorado em 14 de fevereiro, dia em que as mulheres oferecem chocolate ao seu amado. Olha, é uma boa dica aqui para o Brasil, né? Principalmente para que as amantes, né? As mulheres, essas amadas que nós temos nas nossas casas, que são as nossas esposas, né? E também aqueles que têm namorados, possam estar aí, né, como verdadeiros amantes uns dos outros, né, no sentido correto da palavra, e vivendo o amor com toda intensidade, possam oferecer aí um chocolate, né, similar ao que ocorre no Japão. E aí depois ela visitou o túmulo e por fim ela disse, agora sinto-me aliviada, muito obrigada. Quando ela estava indo embora, eu a reverenciei pelas costas do fundo do coração. A alegria do meu cunhado deve ter sido imensa. Nós também estamos com o coração preenchido de gratidão por essa experiência maravilhosa. E essa pessoa ainda disse, choro pelo pecado de 45 anos por ter traído meu noivo, ou seja, durante 45 anos ela ficou com esse sentimento de traição, porque ela se casou antes dele voltar da guerra, ou quando estava na guerra, e depois que terminou a guerra descobriu que ele tinha morrido na guerra. Desculpo-me pelo pecado de 45 anos e oro pela paz dele no outro mundo, ou seja, ela também se libertou neste mundo. Veja, durante 45 anos ficou lá gravado. Portanto, nós temos muitos ancestrais nossos, que é o meu caso, que eu vou fazer agora para um tetravô meu, né? Não é nem tataravô, é tetravô, fazer oração perpétua, né? Justamente por quê? Porque ele partiu para o mundo espiritual de uma forma em que ele teve um raio que caiu numa árvore próxima de onde ele estava e ele teve um ferimento na perna. Passou-se anos isso. Isso já faz aí algo em torno por volta de uns 80 anos de idade. Mas eu sinto vontade de fazer justamente essa oração perpétua para ele. Para os meus avós, todos os meus avós, nós já fizemos a oração perpétua. E, no caso, eu e a minha esposa, depois que fizemos para os nossos pais, nós, num determinado dia, fomos até a nossa regional e também realizamos para todos os nossos avós, todas as linhagens nossas, tanto minha como dela. No caso do meu avô materno, ele teve a primeira esposa, que é a mãe biológica da minha mãe, e justamente ele casou-se por uma segunda vez. Então, as duas esposas, e todas elas no plano espiritual. Nós fizemos para todos, sem exceção, a oração perpétua. Então, nesse dia que tomamos esta decisão, foi algo muito importante nas nossas vidas. A gente estava reservando um determinado recurso para trocar de carro, arrumar a casa, fazer alguma coisa. E nós destinamos, naquela época, este recurso para esta finalidade. Foi algo maravilhoso, porque passado um determinado tempo, nós tínhamos um sonho exatamente de concretizar um novo empreendimento e isso se tornou também possível de uma forma extremamente facilitada para nós. Ou seja, tudo vem quando a mente está em sintonia com os nossos antepassados, em especial através da gratidão aos antepassados. Nós vamos ler os fundamentos a respeito exatamente da oração de gratidão aos apóstolos da missão sagrada, oração perpétua, no livro Santuário Roso, o Templo da Cura Divina, do preletor Eduardo Nunes da Silva.
Na página 105 ele diz assim, no livro A Alegria de Orar pelos Antepassados, que é justamente este livro aqui, ele diz que o professor Camino Kusumoto explica, ser consagrado no Santuário Roso significa participar no mundo espiritual do movimento de iluminação da humanidade, ou seja, como eu expliquei, tanto no caso do relato de experiência do meu pai, como também no relato de experiência que nós acabamos de ler aqui neste livro, a pessoa passa a participar do movimento. E aí ele diz assim, sob a proteção de Deus, e é diferente de ser consagrado em templos ou mausoléus. Ou seja, a oração perpétua ela tem uma finalidade em que uma vez inscrito, a pessoa estará, ou esse ente querido estará num outro plano participando do movimento de iluminação da humanidade. Acredito que essa afirmação do preletor Kusumoto se aplica ainda mais ao santo da missão sagrada espiritual e ao apóstolo da missão sagrada espiritual, oração perpétua, pois, embora recebam orações no santuário, não se trata propriamente de pedido de oração para as almas, mas são inscritos como colaboradores do movimento de iluminação da humanidade, isto é, inscrever uma alma como santo da missão sagrada espiritual ou apóstolo da missão sagrada espiritual é um ato de pura devoção, né? Então, um ato de pura devoção. Nós estamos, uma vez, inscrevendo essa pessoa, ele estará eternamente no plano espiritual, recebendo a orientação de Deus, a condição de Deus, a condução, né, de Deus pelo plano espiritual elevado. São pessoas, e diz o professor Masaharu Taniguchi no livro O que deve fazer o dedicado à iluminação, são pessoas que não buscam unicamente o benefício próprio, e sim estudam a verdade a fundo, aprimoram o espírito e, divulgando a verdade, promovem o crescimento espiritual de outras pessoas, visando sempre proporcionar-lhes a felicidade. Os contribuintes da missão sagrada são essas pessoas que contribuem para a divulgação da verdade. Quando inscrevemos o nome de um antepassado ou de um ente falecido como santo, da missão sagrada espiritual, oração perpétua, estamos expressando nossa gratidão a Deus e também nossa gratidão à alma ali inscrita, contribuindo em nome dela para a divulgação da verdade, né? Quando se trata de inscrição como apóstolo da missão sagrada, a oração perpétua, simboliza o grande voto do apóstolo e de seguir dedicando-se eternamente ao movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé, mesmo quando não houver mais sobre a face da terra quem sequer se recorde de seu nome. Mesmo que na face da terra ninguém mais se recorde do seu nome, ninguém mais faça, por exemplo, orações para esta pessoa, ela uma vez inscrita na missão sagrada, santo espiritual da missão sagrada, oração perpétua, ela continuará recebendo, enquanto a Seichono-ye existir na face da terra. Mas uma vez inscrito, ela passará a participar do movimento de iluminação da humanidade no plano espiritual de Deus eternamente. Eternamente. Então, este é o ponto importante, fundamental. Quando realizei oração perpétua para os meus avós, como eu citei agora há pouco, aconteceu também algo muito parecido que ocorreu, semelhante ao que ocorreu com o meu pai. Também nunca tinha sonhado com meu avô. Já fazia mais de 15 anos que ele tinha partido para o mundo espiritual, esse meu avô materno, e as minhas avós, por biológica, tinham falecido antes, e depois a minha avó, que foi a avó que me criou, a avó do coração mesmo, né? Que me criou, não, que na verdade eu conheci ao lado dele, também já tinha partido para o mundo espiritual. Então os três receberam a oração perpétua. E justamente também, naqueles dias, um dia após a consagração, eu sonhei com este meu avô, em que eu olhei e falei, avô, você está aqui? E do lado direito e esquerdo dele, em um dos lados, cada um dos lados estava justamente as minhas avós, porque eu conheço por foto, né? Uma delas por foto e a outra eu conheci. E elas estavam ali.
E aí ele disse assim para mim, eu vim conhecer a sua família. Só que nós estávamos numa distância assim, de uns 5 metros de distância. E de repente, do nada, apareceu minha esposa e meus filhos, que correram até eles e eles abraçaram-se, na minha frente assim, né? Então, esse sonho mostrou para mim a gratidão dele no plano espiritual por ter recebido a oração perpétua. E também simbolizou para mim, na minha interpretação, né, que esta união da família, a minha esposa vem de uma linhagem, mas justamente a aceitação da minha linhagem, no caso do meu avô, justamente dos meus filhos, e também passou uma outra mensagem que é a proteção da minha família, ou seja, que eles estão amando-se, protegendo toda a família. Então, tudo isso ocorre na oração perpétua, quando nós, de fato, sentimos esta profunda gratidão e fazemos a inscrição dos nossos entes queridos. É importante a gente dizer também que podemos inscrever como apóstolo da missão sagrada espiritual, oração perpétua, não apenas aqueles que já partiram. Existe também a modalidade que podemos inscrever não apenas pessoas falecidas, mas a inscrição pode ser feita ainda em vida. Então, mesmo em vida, a pessoa pode se inscrever, e aí quando ela faz em vida, exatamente essa sutra especial, em que são inscritos e vinculados os nomes dos apóstolos da missão sagrada, que tem aqui no livro, na página 106, esta sutra ela pode preencher de próprio punho, né? Ela pode preencher, e é esta sutra que, posteriormente, após a partida dela para o mundo espiritual, ela é transferida para o santuário roso, né? Então a pessoa faz a inscrição em vida e de próprio punho, na capa da sutra sagrada, que é um talismã, né, lá no santuário roso fica, ela é usada para oração perpétua posteriormente, né? Então, serve como um registro e um vínculo que a própria pessoa fez de próprio punho, ou seja, isso significa que o nome da pessoa ficará junto às palavras da verdade, às palavras da luz, né? Lá junto ao santuário roso. Então, acontecem graças maravilhosas. Eu tenho ouvido relatos no Brasil inteiro, tanto de pessoas que fazem a inscrição em vida, como também pessoas que fazem a inscrição de entes queridos falecidos. Nós temos hoje, ano a ano, eu e minha esposa, a gente vai inscrevendo familiares, amigos, entes queridos. Alguns amigos que procuram inscrever são aqueles que não deixaram descendentes, especialmente, né? Tem um amigo da Seitonê muito especial, que iniciou com a gente no movimento, e que ele partiu muito cedo para o mundo espiritual. E eu tive a felicidade de fazer a inscrição perpétua dele. Eu entendo que foi um grande presente que dei desse amigo que tanto ama ele, né? E continua amando. E eu pego lá em casa os livros que ele, inclusive, fez uma dedicatória para mim, e nesse livro eu olho com todo carinho, e eu devolvi esse carinho para esse amigo que foi tão importante na minha vida, justamente através de uma oração perpétua. A inscrição de uma pessoa falecida, a pessoa interessada que a alma receba a oração eternamente no Santuário Roso do Brasil, deve fazer a inscrição e contribuir com a importância estipulada, né? Assim, a alma inscrita receberá a oração no altar do santuário, como apóstolo da missão sagrada espiritual, todos os dias, todos os anos, eternamente. Então, esta é a proposta, né? E no caso da inscrição da pessoa falecida, o nome do inscrito ele vai na sobrecapa da sutra, como eu mencionei, né? Então, isso é o que ocorre. Então, onde fazer a inscrição, né? A inscrição deverá ser realizada em uma associação local, núcleos, regional, ou entre em contato com a Superintendência de Ofícios Religiosos na sede central da Seitonoye do Brasil, pelo WhatsApp 011 5014 2246 ou pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Também tem essa possibilidade de fazer essa inscrição. Mas o importante é você estar conscientizado. O importante é você sentir vontade lá dentro.
O importante é isso. A questão financeira, existe um valor diferenciado que é feito na oração perpétua. Vocês podem obter as informações justamente através desse telefone, desse WhatsApp, ou mesmo nas nossas associações locais, nas nossas regionais. Mas esta importância que você faz de contribuição, você deve fazer sabendo que esta contribuição é como se você fizesse em nome daquela pessoa que estará recebendo a oração. Só que esta contribuição, ela vai para o desenvolvimento do movimento de iluminação da humanidade. Então, a contribuição da oração perpétua, ela é um valor em que ele é diretamente aplicado no desenvolvimento do movimento de iluminação da humanidade. Então, veja, pela lei da vida, dá e receberás, esta lei entra em ação automaticamente na vida daqueles que fazem a inscrição. Por quê? Não apenas naquele que está no plano espiritual, mas aquele que tem esse desprendimento de doar, esse desprendimento de oferecer. Sakyamuni, ele justamente no momento em que o país que ele vivia tinha dificuldade agrícola, é que ele pedia para os seus discípulos praticar exatamente a mendicância religiosa, em que eles iam na casa daqueles agricultores pedindo contribuição. Para quê? Para que despertasse neles a vontade de doar, a vontade de oferecer. A lei da vida é dar e receberás. A lei da vida é uma lei de equilíbrio. Se você doar alguma coisa, você cria um recipiente, um ambiente no universo da sua vida propício para entrar alguma coisa. Muitas pessoas não prosperam na vida porque elas seguram demais. Estão segurando problemas e situações que passaram na sua vida e guardando entulhos. E a vida dela está cheia de entulho. E esse entulho, ele não abre espaço para que provisões entrem na vida da pessoa. Uma outra coisa também que exatamente dificulta as pessoas a manifestarem plenamente a prosperidade, a provisão infinita nas suas vidas, é ter uma mente que se apega demais à matéria e tem medo de soltar, né? A mente que prende, a mente que não solta. E outros têm também a mente da falta. Se eu circular esse recurso, vai faltar para mim. Então, são vários aspectos que, somados à não gratidão aos ancestrais, aos entes queridos, fazem com que não manifeste e não recebemos a proteção deles. Aqueles que estão em harmonia neste mundo, nesta vida, neste plano, são pessoas que estão sendo abençoadas pelo mundo espiritual, pelos seus antepassados. Eles estão constantemente protegendo e oferecendo abundantes provisões na vida dos seus descendentes. Portanto, a oração perpétua ou a oração de gratidão aos nossos antepassados, a oração perpétua, é de suma importância para que possamos compreender que a nossa vida é eterna, que a nossa vida está conectada com Deus, que a nossa vida está diretamente ligada a Deus. Na Seitonoye do Brasil, todos os anos, no mês de dezembro, é realizada uma cerimônia especial em que todos aqueles que foram inscritos na oração perpétua são novamente lido o nome deles, não evocados, lidos. São lidos os nomes para dizer assim, esta cerimônia que nós estamos realizando de forma especial, nós temos todos estes inscritos como santo espiritual da missão sagrada Oração Perpétua e realizamos uma cerimônia linda na Academia de Ibiúna. Muita gente nem sabe disso. Além das orações diárias que ocorrem no Santuário Roso, nós fazemos esta oração. E todos são lidos os nomes, é como se fosse assim, vocês são exatamente os convidados para esta festa, para esta oração, para este momento único
que é realizado na Academia de Ibiúna. É um compromisso da Seichonoye do Brasil, mesmo nesta época de pandemia. Nós realizamos no ano passado, inclusive transmitimos via internet. Neste ano também realizaremos e também transmitiremos via internet. Então é uma prática constante, faz parte dos procedimentos da Seichonoye do Brasil, e assim nós expressamos e nos conectamos com todos aqueles que se inscreveram na Missão Sagrada, santo da Missão Sagrada Espiritual, Oração Perpétua, e agradecemos profundamente, é uma forma de nós agradecermos também profundamente todos aqueles que acreditam na Seichonoye, acreditam nos ensinamentos da Seichonoye, e nós convidamos, inclusive, estas pessoas que inscreveram seus entes queridos a participarem desta cerimônia lá na Academia de Ibiúna. Estudem esses livros mencionados, aprofundem na gratidão aos seus antepassados e realizem as orações perpétuas, ou seja, manifeste a sua gratidão aos entes queridos. Meu mais sincero, muito obrigado.